falar do estadual do Rio. Antes de falar de bola rolando, né, a gente pode começar pelo assunto que tem sido uma pauta importante fora o Flamengo no Rio. O Flamengo está num momento tão especial da sua história, né? Não só pelos títulos, evidentemente, mas por aquilo que pode, as contratações que o Flamengo fez. Provavelmente os jogadores serão titulares em todos os times do Brasil. O Fluminense insiste na ideia de repatriar, de trazer de volta o Fred. Eu tenho a sensação que trata-se mais de algo que tem a ver com, digamos, a imagem do clube, de um ídolo, do que propriamente com a questão técnica. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? É um desejo do torcedor também, um desejo em massa do torcedor do Fluminense. Sim. O torcedor quer que o Fred volte. A maioria, né? Você não pode falar em nome de todos, mas pelo que você vê... É um sentimento mesmo. O torcedor quer, e a diretoria acaba... E tem uma relação muito inclinada do Bittencourt com o Fred disso. também, né? Os dois total. são amigos, se gostam e tal. Mas entra naquilo que a gente está falando do Thiago Neves e do Diego Souza, né? Em relação ao Grêmio. Tem que ver o custo-benefício. O Fred é um pouquinho mais... E ainda tem a idade. 2 anos a mais, Tem a idade do Fred, né? O Fred teve uma lesão muito grave há 2 anos atrás. Ano passado também não teve uma temporada importante. Agora... sentando e conversando, vendo o quanto o Fred pode agregar tecnicamente, é um jogador que não vai jogar todos os jogos, o quanto isso vai onerar a folha de pagamento do Fluminense, que está em dificuldades financeiras. Você perguntou ontem sobre um prognóstico, né, em relação ao Fluminense para a temporada. O que mais me preocupa é a questão da organização fora do campo. Hoje, não só o Fluminense, como o Botafogo e o Vasco, acho que eles têm que ter uma preocupação de se reorganizar em termos de estrutura, em termos financeiros, para poder dar aos seus atletas condições para que eles possam fazer temporadas longevas, né? E temporadas equilibradas, para que os 3 clubes possam brigar em cima de todos os campeonatos nacionais e internacionais que a gente vê os 3 disputando, porque... eu, morador do Rio de Janeiro, carioca, vesti a camisa do Vasco no futebol de salão, joguei no Fluminense, joguei no Flamengo. Ninguém mais do que eu quer ver Botafogo forte, Fluminense forte, Vasco forte, fazer o Rio de Janeiro grande novamente em termos nacionais, porque contratações pontuais ali, no desespero aqui, para fugir de rebaixamento, a gente está cansado de ver. Então a gente torce que os 3, Fluminense, Botafogo e Vasco, consigam se reorganizar na parte política, na parte administrativa, na parte de centros de treinamento. Fluminense, hoje, dos 3 que a gente está falando, tem um centro de treinamento, mas é um centro de treinamento inacabado. Está tentando terminar um 3º campo para poder inserir a equipe de júnior, para ter um olhar mais de perto do treinador, para que ele possa pensar jogadores importantes e trazer profissional, e isso é uma decisão acertada, mas é um centro de treinamento inacabado e que precisa acabar. Botafogo não tem, treina no Engenhão, no campo anexo. O Vasco tem um CT alugado, né Lédio? Mas em baixíssimas condições de treinamento, muitas vezes treina em São Januário, todos com muitos problemas. Muita dificuldade. E a gente quer o mais rápido possível que eles possam se reorganizar. A diferença para o Flamengo cada vez maior. Infelizmente. O que é ruim para o Flamengo, né? Eu acho claro. péssimo para o próprio Flamengo, essa discrepância, assim, esse desnivelamento absurdo. Agora, Roger, só uma pergunta. O Fluminense já foi muito criticado até pela lentidão, né? Tem um Ganso que é lento, um Fred. Você não acha que acaba complicando ainda mais? E se a gente for estender a jogadores de uma idade mais avançada, o Fluminense acabou de contratar o Henrique, que é um jogador importante, pode ajudar muito. O Hudson tem mais de 30 anos, o Egídio tem 30 e poucos anos, o Nenê. Então são jogadores, mas em contrapartida, se a gente olhar pelo outro lado, quantos jogadores jovens surgindo, né? Ontem a gente viu um jogador de 16 anos que fez sua estreia como titular, vestindo a camisa do Fluminense, que deu um show de bola. Miguel. Que parecia que estava vestindo a camisa 10, com 25 anos de idade, regendo o time, jogou de organizador, jogou de atacante, bateu escanteio, deu passe para gol, bateu falta na trave. Então você tem uma ala mais antiga que pode deixar o torcedor preocupado se todo mundo jogar junto, de ter um time mais amarrado, mais lento, sem tantas
escapadas de velocidade, mas você tem do outro lado jogadores jovens surgindo. Você tem o Miguel, você tem o Marcos Paulo, você tem o Pacheco, que é um jogador peruano que a gente tem visto aí no Sub-23. Muito bom. Do pré-olímpico, que tem uma velocidade, uma saída espetacular, muita força. E outros jovens talentos que Xerém não deixa Luiz, de... para ser claro, todo mundo falou que não. Eu também falaria que não. Que não. Enrolaram, mas não. Pois é, porque é uma situação muito difícil mesmo, né? Porque é um ídolo histórico do Fluminense. É histórico, um dos maiores de todos os tempos do Fluminense, né? É sério, é grande. Só que hoje é uma situação diferente, né? Completamente. Enfim. Agora, nesse começo de temporada, clubes grandes do Brasil têm desidratado os campeonatos estaduais. Isso é indiscutível. As federações, ao longo dos anos, não deram seu jeito até que diminuiu, evidente. Se você comparar com 20 anos atrás, os estaduais são outros. E se não se caminhar para encurtar ainda mais os estaduais, e você ter um período mais curto, etc., cada vez mais os clubes grandes vão desidratar os estaduais. Então, a pergunta que eu te faço, Lédio, o Caio pode também responder, já que o Roger tratou bem do Fluminense nesse caso, se o Flamengo está agindo certo. Porque o melhor do estadual, por enquanto, é o time juvenil do Flamengo, o time júnior do Flamengo. Eu acho que jogou o futebol mais legal até agora. Ganhou 2 dos 3 jogos, empatou outro, ganhou do Vasco no Clássico. E tem jogado futebol muito mais envolvente e tal. E o Flamengo tem calendário para o time aliás, o Flamengo voltou hoje. Foram 35 dias de férias, tem até imagens aí da representação do Flamengo. O Jorge Jesus já tinha voltado. E aí o René passando, o Everton Ribeiro, os jogadores Felipe Luiz. Voltaram hoje. Voltaram hoje. O Jorge Jesus espera dar um jogo na semana que vem contra o Resende. Aí eu já acho errado. Mas ele quer fazer um jogo treino, na verdade. Né? Pois é. Mas deve jogar. Eu deveria continuar com a molecada. Uma semana só. Deveria continuar com a molecada. Eu acho que o Flamengo está fazendo tudo certo até agora, usando o Sub-20. Eu usaria o Sub-20 durante toda a Taça Guanabara. Mesmo que chegasse a final, semifinal, usaria o Sub-20. E guardaria o time titular para fazer o jogo da Supercopa do Brasil contra o Atlético. E seguidinho a Recopa. Contra o Del Valle. Exatamente. 2 jogos contra o Del Valle. É a Recopa Sul-Americana. Uma semana, mesmo que ele trate o jogo contra o Resende como um jogo treino, acho que é muito pouco tempo. Você vai ter cobrança, tem pressão. É jogo que vale 3 pontos. Você não sabe exatamente qual vai ser a posição do Flamengo. Eu acho cedo. Eu acho que o Flamengo fez tudo certo até agora. Me parece um pouco precipitado botar o time com uma semana só de treinamento para enfrentar o Resende. Pode machucar também, né? Claro, tem o risco. Pode machucar. Tem o risco. E não dá para trocar todo mundo, né? Que aí você vai para um jogo que é de campeonato. Na outra segunda, só para contextualizar, o jogo contra o Resende é daqui a uma semana, segunda-feira. Então, mas com uma semana, vindo de um mês de férias, você tá muito mais propenso a ter uma lesão muscular e aí perder o jogador por um mês. Eu acho que você não pode mudar o seu planejamento condicionado a resultado. Se você tem uma ideia, que é isso que o Lédio falou, vou poupar, eles vão ter um mês de férias e depois eles vão se preparar para as competições, mas dando peso para a musculatura, não coloca contra o Resende. Mas o que ele não está preocupado com o resultado do Resende, ele está preocupado em treinar o time para ter resultado contra o Atlético Paranaense e contra o Del Valle. Mas eu também acho precipitado. Mas é jogo, não deixa de ser um jogo. Sim. Porque você jogaria contra o Atlético e contra o Del Valle na outra quarta, porque é seguidinho. Joga domingo em Brasília e viaja direto para jogar contra o Independente Del Valle, joga sem Quito. Então, você não jogaria nada, nem um jogo treino. Dá para fazer um jogo treino na quarta-feira de tarde lá, Não, na própria segunda-feira. Ou na própria segunda. Bota o Sub-20 para jogar, pega a segunda-feira um time desses de Série B e joga ali 20 minutos, 40, 50, quanto tempo que ele acha. Mas a gente não pode menosprezar tudo aquilo que o Flamengo tem de modernidade hoje em dia também, né? Agora, se ele está falando sobre isso, provavelmente ele tem o respaldo de uma fisiologia, de uma preparação física para saber realmente o que ele pode colocar a campo. Até porque, tem gente que fala, ele joga 45 minutos. Não dá para substituir os 11 num jogo oficial. Né? Claro, ele só pode substituir 3. Eu acho que ele vai botar o Pedro Rocha. Sim, o Michael, o Gustavo Henrique. Pedro. O Thiago, talvez. Pedro, talvez, o Thiago. Esse pessoal que ainda não jogou também. E mexe com alguns jogadores do time que veio de férias que ele acha que está mais inteiro. Eu acho que vai conhecer também esses jogadores que ele não usou até agora, os reforços. Né? O Porto pode seduzir o Jesus? Fazer a trinca em Portugal, depois do Benfica e do Sporting? Treinar o Futebol Clube do Porto? É uma volta para casa, né? É sempre tentador, principalmente porque o Porto, apesar da ascensão aí do Benfica nos últimos anos, em termos de competições internacionais, falando especialmente de Liga dos Campeões, sempre foi o time mais forte de Portugal. Vou ficar comigo. Quê?
Fica bravo comigo, Roger. Se você lembrar... Sempre foi o time mais Se forte. você lembrar... Uns 20 anos, não? Não, o time do Eusébio, não. Não, mas- tudo bem, nós estamos aí. Não fala com o coração, Nos Roger. últimos 20 anos, as fases, o Porto teve fases melhores que a do Benfica. Não, sim, mas o Agora, Benfica jogou 2 quantitativamente, vezes. Agora, se você lembrar a entrevista do Jesus lá em Doha, ele fala que só 5 times o tirariam do Flamengo, do mundo inteiro. E hoje Elencou ele 5? deu... Ô, Léo, Ele não elencou os 5. Eu acho que são os 3 de Por maior Portugal. que seja o Porto, eu acho que o Porto não está entre os 5. não Agora, entra Eu acho que nem o Portugal. português ele colocou aí. Não, e outra coisa. Hoje, o Porto não tem o poder financeiro que tem o Flamengo, hein? O Flamengo hoje eu vejo com mais poder Talvez não. financeiro para segurar financeiramente o Jesus do que o Porto tirá-lo por causa de salário ou de premiação, essas coisas. A única coisa que pode tirar é isso, é a sedução de estar em casa, é a sedução de disputar uma Liga dos Campeões. Porque nem o Campeonato Português é melhor do que o Campeonato. O Roger- Não vai. Para time português, ele não vai. Anota o que eu tô falando. Hoje ele tem uma obsessão pelo Mundial, pelo título mundial, porque aquele jogo com o Liverpool ficou atravessado na garganta dele. Ele quer o título Aliás, é o mundial. único empate do Liverpool nos últimos 6 meses. É aquele. E ele só vai se for para esses 5 times aí, as grandes potências europeias. Mas E é o time- difícil dar o salto de um time brasileiro para um time inglês, por exemplo, ou Depende. espanhol. Mas é que ele o já- caminho pelo Se ele futebol consegue ser português... campeão mundial em cima de um europeu desse, Mas eu acho que a família está falando, tem sentido, Roger. Porque Portugal, o Jesus já fez tudo que é possível. Não foi bem numa Liga dos Campeões. Não, ele não foi bem numa Liga dos Campeões. Ele não foi bem numa Liga dos Campeões. Entendeu? Mas a proposta... E aí o que eu falo é o seguinte, para dar o Ele é salto... bivice da Liga Europa, inclusive, Sim. não tem dúvida. Mas Perdeu eu digo pro como Chelsea proposta, e- Roger. O europeu sabe o que ele é capaz de fazer no para trabalho. Portugal ele não vai. Para Portugal Agora, ele não o volta. Sampaoli comprou um apartamento no Rio. Tá no Rio ainda? Tá. Não sei, não. São Paulo deve ter informação Falou boa. sobre uma possibilidade dele em relação à Venezuela, Ele pode ir né? pra Seleção da Venezuela, São Paulo. Para fechar. Só para terminar o assunto Jesus, o Flamengo é maior que o Porto. Só porque está na Europa, o Porto disputa a competição, a Liga dos Campeões, pensando em ser campeão. Todo mundo pensa. Mas você põe o Porto entre os 8 melhores times da Europa? Não. O Flamengo hoje é o adversário a ser batido na América do Sul, não é só no Brasil. Então eu estou muito nessa linha da Fabiola. É tentador voltar para casa. Você está na Europa, você está sendo mais visto do que aqui no Brasil. Mas eu acho que ele fazendo um ano parecido, porque é difícil repetir, mas parecido com o que ele fez o ano passado pelo Flamengo, eu acho que ele vai ter grandes propostas da Europa, maiores do que o Porto. Rapaz, esse bom diagnóstico também, viu? Fala pro Casão se o Porto não joga a Liga dos Campeões para ser campeão, pra você Não, ver. todo mundo joga, mas, né? Essa você gostou, vai, Roger. Você não gostou da primeira. A primeira você foi mal. O Porto, Tá achando quando que o Benfica... O Benfica Napoli- foi bicampeão da Champions Não, no mas time do meu- Eusébio, né? Na Liga, que não era Champions ainda, era Copa dos Campeões. E só os campeões mesmo jogavam, como a Libertadores, né? Jogavam o campeão e o vice. Perdeu, eu acho que num dos títulos da Copa dos Campeões, disputou o Mundial com o Santos, não foi? Sim, E perdeu. Perdeu os 2 jogos, 3-2 do Maracanã e 5-2 Lá no em antigo Lisboa. Estádio da Luz, que Antigo. era lindo e derrubaram para fazer um mais lindo ainda. Eu joguei nos dois, né? E são 15 para meia-noite. Tá na hora de Nossa terminar. senhora, não. Ainda tem mais uma. Calma. É que passou muito rápido aqui, muito rápido. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.